Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Você já conferiu se me segue? Se ainda não me segue aqui no YouTube, já começa a me seguir e me siga também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é: você nasceu pequeno, mas não precisa permanecer pequeno o resto da vida. Deus é um Deus de multiplicação e abundância. Mas talvez você pense aí: Fabíola, isso não acontece na minha vida. Não é essa a minha realidade. Através do vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para você o porquê Deus tem a intenção de multiplicar bênçãos sobre a sua vida. E que talvez você já esteja acessando dessa multiplicação e não esteja percebendo, pois ela está acontecendo internamente. Deus respeita o processo natural da vida, mas se tratando do seu poder de multiplicação, lógica nenhuma consegue explicar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. No vídeo anterior que eu postei, e aí, vai abandonar o barco ou vai tentar de novo? Foi muito nos dito sobre a importância das provações, das dificuldades, das tempestades de Deus em nossa vida para nos preparar para o futuro de bênçãos que Ele tem reservado para a gente. Vocês se lembram? Então, o processo de Deus respeita o processo natural da vida. Como assim, Fabíola? O processo natural da vida, vamos pensar numa semente. Semente, raiz, planta. Semente, raiz, planta. Então, esse processo, ele existe por uma razão. É o pequeno que se torna grande, não o grande que se torna grande, ou a planta que se torna planta, entende? Há um tempo necessário para esse processo de germinação acontecer. E se nós pularmos algumas dessas fases, não haverá colheita. Ok, Fabíola, nós já estamos cansados de saber sobre isso, mas nem tudo com Deus tem lógica. O poder de multiplicação dele não tem lógica, não é tipo 1 mais 1 é igual a 2. Você nunca conseguirá explicar quando Deus decide abençoar alguém através da multiplicação. Deus é especialista em multiplicar, principalmente multiplicar a ponto de sobrar. E algo muito importante de se dizer, e é o nosso tema central deste vídeo, é que não é porque você nasceu pequeno que você deve continuar ou permanecer pequeno o resto da vida. Mas você só acessará o muito de Deus se... Mateus, capítulo 25, versículo 23. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu Senhor. Você deve ser consistente com Deus, seja no pouco ou no muito, senão Ele não te confiará mais. Deus não quer te perder, Ele não quer que você se corrompa, lembra? Eu gostaria de comprovar para você que Deus é um Deus especialista em multiplicação através de 2 passagens no Antigo Testamento e uma passagem no Novo Testamento. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 42 até o 44. O homem de Baal Salisa levou ao homem de Deus pão da primeira colheita. Eram 20 pães de cevada e também trigo novo no bornal. Eliseu disse: dê para o povo comer. Mas seu ajudante disse: como vou repartir isso com 100 pessoas? Eliseu insistiu: reparta com o povo para que coma. Porque assim de Javé vão comer e ainda vai sobrar. Seu ajudante então partiu. Todos comeram e ainda sobrou, como Javé havia dito. Êxodo capítulo 36, versículo 2 até o 7. Moisés convocou Bezaliel, Oliabe e todos os artesãos, aos quais Javé havia dado habilidade,
e que estavam dispostos a colaborar na execução do projeto. Entregou-lhes pessoalmente todas as contribuições levadas pelos filhos de Israel, a fim de que executassem os diversos trabalhos do santuário. Os filhos de Israel, todas as manhãs, continuaram levando ofertas espontâneas. Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: "O povo está trazendo mais do que é necessário para realizar os diversos trabalhos que Javé ordenou." Moisés então mandou dizer no acampamento: "Nem homem, nem mulher, que ninguém mais prepare nem leve contribuições para o santuário." E assim o povo parou de levar as coisas. O que haviam levado era mais do que suficiente para realizar as obras. Desde muito antes, como nessa passagem de Êxodo que eu acabei de ler, e até no início da criação, Deus nos mostrava que valia a pena confiar nele, que ele não nos decepcionaria, pois sempre soube da nossa necessidade e sempre trouxe providência. No Novo Testamento, vemos Jesus multiplicando também, em uma passagem muito conhecida, e é aonde Deus quer que aprofundemos hoje. João, capítulo 6, versículo 1 até o 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um recebeu um pouco." Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Então Jesus disse: "Digam para o povo se sentar." Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes e todos comeram quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram do que havia comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: "Este é realmente o profeta que vem ao mundo." Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. Para que Deus multiplique algo na sua vida, essa passagem lá em João 6 nos mostra os requisitos necessários para que isso aconteça. Primeiro, deve-se ter uma necessidade ou movimentação intencional em direção ao reino de Deus. Jesus tinha um problema, tinha uma necessidade. Haviam ali uma multidão de cerca de 5.000 famintos que estavam ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Segundo, o povo estava onde? Escutando a Jesus. Então aqui Jesus nos ensina que estarmos próximos de Deus é essencial para que essa multiplicação aconteça e que a palavra de Deus tem o poder de multiplicar bênçãos sobre a nossa vida. Então, se você ainda não descobriu a palavra de Deus sobre a sua vida, o pergunte urgentemente, porque é isso que mudará a sua vida. Terceiro, Deus precisa contrariar a realidade. Isso aqui é interessante demais. Filipe falou: "Nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pouco." André, irmão de Simão Pedro, também duvidou, dizendo:
Aqui é um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Está vendo por que os insultos, humilhações, desprezos estão acontecendo na sua vida? Porque o nome de Deus precisa ser glorificado através do seu testemunho de vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus surpreenderá muitos através da bênção que Ele tem reservado para a sua vida. Quarto, precisamos da iniciativa de dar o primeiro passo para fazer o milagre acontecer. Precisamos ter fé no impossível. Jesus tomou os pães, partiu e distribuiu a todos que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E a Bíblia nos conta que todos comeram o quanto queriam. Imagina se Jesus fosse olhar da realidade dele. Ele tinha ali 5 pães de cevada e 2 peixes. Seria possível multiplicar isso para 5.000 pessoas? De jeito nenhum. Mas Jesus não focou nisso, na sua realidade. Ele focou naquele que vai além do humano, que lógica nenhuma consegue explicar. Ele pediu ajuda aos céus e por isso experimentou do extraordinário. Deus é tão misericordioso que mesmo quando estamos com a fé abalada, através do nosso posicionamento, essa multiplicação poderá acontecer também. Quinto, devemos reconhecer quem é a verdadeira fonte. Nessa passagem que eu acabei de ler, lá em João capítulo 6, é nos contado que quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: "Este é realmente o profeta que vem ao mundo." Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei, então se retirou sozinho de novo para a montanha. Não confunda as coisas. Nunca se esqueça da sua pequenez e lugar de dependência em Deus. Nós precisamos desenvolver a humildade dentro de nós durante a vida para vermos, reconhecermos o quão pequenos somos. Através dos estágios que eu estou tendo a oportunidade de fazer na área da saúde, como enfermeira, na enfermagem, o que eu mais tenho confirmado é o quão frágeis somos. Nós não sobrevivemos um dia sequer sem a misericórdia de Deus. Sexto, gratidão. Jesus agradeceu. Nessa passagem que eu li lá em João 6, é nos dito que Jesus tomou os pães, agradeceu, partiu e distribuiu a todos que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Jesus agradeceu antes do milagre acontecer. Olha que poderoso isso. E eu assumo que eu tenho que desenvolver mais a gratidão dentro de mim, porque muitas vezes eu me pego reclamando demais. Então reconheça o quão abençoado é e agradeça mais também. Porque a gratidão não só em Deus, mas pelo que as pessoas já fizeram por você, te fará acessar o melhor dessa terra. Sétimo, desfrutar o favor de Deus e guardar o que sobrar para se alimentar depois e ajudar a quem precisa. Nessa passagem de João 6 é nos dito também que quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram do que havia comido. Interessante aqui é que eles encheram 12 cestos, a mesma quantidade de discípulos que Jesus tinha. E é mostrado nessa passagem que 2 discípulos questionaram, duvidaram que o milagre poderia acontecer. Então olha aí também a forma que Jesus os ensinou novamente. Não só multiplicou aquele alimento para 5.000 homens, para 5.000 pessoas, mas encheu 12 cestos, um para cada um, para mostrar que para eles o quão extraordinário é o poder de Deus. Deus é um Deus de multiplicação e abundância, mas você pode pensar aí: Fabíola, isso não acontece na minha vida. Não é essa a minha realidade. Sabe por que Deus tem a intenção de multiplicar bênçãos sobre a sua vida? Devido a 2 fatores. O primeiro, Deus é misericordioso, então Ele não quer abençoar apenas você,
mas quer fazer de você canal de bênçãos para alcançar outras pessoas também. E é sobre isso o nosso propósito. O nosso propósito sempre refletirá o outro, o próximo. Segundo, porque através da multiplicação de bênçãos sobre a sua vida, a glória de Deus resplandecerá. Porque será algo tão extraordinário, algo tão grande que ninguém conseguirá explicar. A palavra de Deus nos diz que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Como explicar isso? Ser humano nenhum conseguirá explicar, através da lógica, os milagres de Deus. Muitas vezes essa multiplicação será invisível, sabia? Como assim, Fabiola? Acontecerá uma multiplicação interna durante o seu relacionamento com Deus. Eu consigo ver a multiplicação visível de Deus na minha vida externamente em 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, dinheiro. Eu sempre oro para Deus pedindo que Ele abençoe a minha vida financeira. Então, a partir dessa oração, eu vejo que Deus tem multiplicado sobre a minha vida as ajudas, as doações. Muitas vezes eu tenho que receber um certo valor e eu recebo a mais. E esse valor a mais me ajuda a pagar as minhas responsabilidades. Eu confesso que eu não tenho muito ainda, mas não me falta. Segundo, alunos. Deus tem multiplicado alunos sobre a minha vida. Quando decidi ser professora de inglês, eu tinha um aluno. Um aluno confiou em mim. Hoje em dia eu já tenho 5. Algumas pessoas podem olhar para esse número de aluno e falar que é pouco, mas eu sei o quão grata eu tenho que ser por esses 5, porque eu já tive um. E eu sei o quão difícil é ter um para conseguir pagar todas as responsabilidades que nós temos. Então, eu sou muito grata por esses 5 e sei que em nome do Senhor Jesus chegarão muito mais. O terceiro, projetos. Deus tem multiplicado os projetos na minha vida. Eu tenho Enfermagem Break com uma amiga. Tenho um novo Flame, um novo quadro que nasceu esse ano, que eu tô postando no Instagram e no TikTok, que se chama I'll prove to you that God speaks with us through songs. Eu vou provar para você que Deus conversa conosco através das canções. É um quadro em inglês. Eu confesso que eu não tenho tido ainda resultados financeiros, resultados externos brotando através desses projetos. Mas Deus nunca deixou de me dar uma nova ideia, de nos dar sabedoria para continuar alimentando esses projetos. Mas, para ser sincero, eu consigo ver a multiplicação de Deus sobre a minha vida muito mais de forma interna dentro de mim do que externamente. Porque também eu ainda estou no processo de capacitação até a minha terra prometida. Fabiola, como que você sabe isso? Baseado nas passagens que Deus lançou sobre a minha vida, nas palavras que Ele lançou sobre a minha vida. Não aconteceu ainda. Então, se não aconteceu, eu ainda estou sendo preparada. Eu ainda não estou preparada para acessar isso. De setembro de 2023, que foi quando eu descobri o meu propósito, até hoje, em 2026, já são quase 3 anos de projetos, graças a Deus. Deus tem trabalhado muitas coisas dentro de mim. Por isso que eu digo que eu vejo a multiplicação de bênçãos dele sobre a minha vida muito mais de forma interna do que de forma externa. Eu até listei algum desses crescimentos que para mim é visível hoje em dia, que mudou dentro de mim. O primeiro é a misericórdia. Desde setembro de 2023 até hoje em dia, em 2026, nesses quase 3 anos de projeto com Deus, eu tropecei demais durante essa caminhada. Eu pequei, eu quase desisti. Eu tenho certeza que eu desapontei a Deus várias vezes, mas Deus sempre continuou caminhando comigo. Ele sempre foi consistente, mesmo eu não sendo consistente. Ele sempre me incentivou a continuar o meu propósito, me reafirmando as palavras que Ele tinha para minha vida, mesmo eu me achando indigna. Ele sempre foi um pai maravilhoso, mesmo eu não sendo uma filha maravilhosa, uma filha perfeita. Segundo, coragem.
Quando Deus me revelou meu propósito lá em setembro de 2026, Ele me revelou esse propósito através de algumas passagens bíblicas, através da palavra, que eu deveria caminhar sobre elas até que algo acontecesse. Uma eu já compartilhei com vocês, que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e a ensinar. E Deus me mostrou também uma segunda, que está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Força, coragem, mãos à obra, nada de medo ou receio, pois Javé Deus, meu Deus, está com você. E através dessa passagem, eu entendi que o meu propósito demandaria desenvolver a coragem dentro de mim. Mas nem sempre, durante esses quase 3 anos de projeto, eu tive coragem. Deus teve que desenvolver isso dentro de mim. Eu lembro de várias vezes eu me pegar perguntando a Deus, meu Deus, eu devo aceitar, eu devo ir, eu acho que eu não consigo. E sempre Deus falava em espírito para mim, eu estarei com você, eu estarei segurando a sua mão. E há 2 testemunhos assim que me marcaram muito quanto a essa questão da coragem, a maneira que Deus trabalhou a coragem dentro de mim. A primeira vez foi quando eu estava na missa e Deus falou em espírito para mim, Fabiola, por que você não ajuda na igreja? Por que você não começa a ler as leituras, assim como aqueles leitores? E eu falei com Deus, não, meu Deus, se eu passar vergonha, se eu gaguejar, e se eu não der conta? Então Deus me falou em espírito, eu estarei com você. Então aquilo para mim foi suficiente. E já tem quase 3 anos que eu participo da pastoral da liturgia. O segundo foi numa entrevista de emprego. Deus me deu a oportunidade de trabalhar no lugar que eu sonhei durante anos. Pelo menos participar do processo de seleção. E quando eu fui selecionada e me mandaram mensagem, nossa, eu fiquei com muito medo. Eu criei assim várias desculpas que me deixaram em pânico realmente. Eu coloquei que por ser uma seleção, eu achava que os outros iriam sair melhor que eu, que os outros tinham mais conhecimento que eu. E Deus, para cessar com essa tempestade que estava habitando meu coração, que estava drenando a minha coragem, Ele me mostrou a seguinte passagem, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 16 até o 17. Amanhã vocês descerão contra eles quando estiverem subindo a encosta de Cis. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vocês nem terão de lutar. Fiquem firmes e parados, olhando como Javé salvará vocês. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se acovardem. Saiam amanhã ao encontro deles e Javé estará com você. Quando eu cheguei lá na entrevista de emprego, na sala de seleção, onde tinham me dito que participariam várias pessoas, quantas pessoas que tinham? Só eu e o examinador. Eu não tive que competir com ninguém, como a palavra disse aqui, eu cheguei lá, não tinha ninguém para competir comigo. Eu apenas passei para o treinamento e comecei a trabalhar lá. Foi a pior experiência profissional da minha vida, mas não por causa da instituição, mas porque eu estava no lugar errado. Mas olha como Deus trabalhou a coragem aqui. E mais uma vez Deus me reafirmou o quão importante é seguirmos a sua palavra, é acreditarmos no que Ele nos mostra, através dos infinitos detalhes que acontecem na nossa vida e através da palavra, da Bíblia. Aconteceu tudo conforme a palavra havia dito. Deus multiplicou dentro de mim a sabedoria também. Quando eu comecei a viver o meu propósito, eu não sabia muito sobre Deus. Eu sabia falar que eu amava a Deus e que Deus era fiel. Mas eu não sabia o porquê desse amor. Na verdade, eu nem conhecia Jesus direito. Então Deus foi me capacitando através da oração diária, da leitura da palavra, dos vídeos que eu sempre assisto nas redes sociais sobre grandes instrumentos de Deus, através das idas às missas, ouvindo os padres. Então, assim,
Através da minha procura, Deus vem me capacitando e me ensinando mais sobre Ele e sobre o seu reino. Eu não sei tudo sobre Deus e Deus me mostrou durante esse tempo de caminhada que eu não preciso saber tudo sobre Ele, desde que Ele esteja do meu lado, porque se Ele estiver do meu lado, Ele sempre vai me capacitar para o que Ele me confiou. E algo que é muito importante dizer e que eu tenho muita gratidão assim a Deus por isso, é que durante esses quase 3 anos de projeto, não teve um tema que se repetiu. Você pode rolar a página aí do YouTube ou meu feed lá no Instagram, no TikTok, não teve um tema que se repetiu. A sabedoria de Deus é infinita. Outra coisa que Deus multiplicou dentro de mim foi a fé. A minha fé cresceu muito durante o meu propósito e principalmente devido aos testemunhos que a minha vida vem gerando através da minha relação com Deus. Eu até disse no meu último vídeo que eu sinto que a minha vida hoje em dia é um canal de testemunho que eu tenho que compartilhar para que vocês se aproximem de Deus. Então isso fortaleceu muito a minha fé, porque através de todas as orações feitas, de todos os vídeos gerados, da minha saúde, de tudo que vem acontecendo na minha vida, eu vejo o agir de Deus e a providência, o amor de Deus em tudo. Então não tem como a minha fé não ter crescido. E eu posso desanimar, eu posso perder tudo, mas eu nunca perderei a fé em dias melhores. Algo que multiplicou dentro de mim também foi a paciência em me relacionar com as pessoas, principalmente com os meus aqui de casa. Se comparar a Fabiola de antigamente, eu tô raio luz à frente, eu tô sendo muito mais paciente. Tem que melhorar muito ainda, mas hoje em dia não é qualquer coisa que tira a minha paz, não é qualquer coisa que me faz brigar com você realmente. Muitas vezes eu deixo a pessoa falando e eu deixo ela acalmar sozinha, eu não retruco. Porque Deus me mostrou que a minha paz, ela é inegociável. Algo que cresceu muito dentro de mim também foi a humildade, principalmente devido às humilhações que acontecem na minha vida e que Deus me reforça a necessidade de ser humilde sempre, mas também devido aos estágios na área da saúde que eu tenho feito, por causa do curso que eu estou fazendo de enfermagem. Então, assim, eu tenho visto tantas coisas. Como eu disse, eu tenho confirmado quão frágil é o ser humano. Eu tenho visto tantas pessoas que enfrentam várias doenças e que muitas vezes estão sorrindo. Tantas pessoas que estão em situações assim, que precisam de ajuda das pessoas e às vezes não têm. Tantas situações tão piores que a minha, que não tem como eu não ser mais humilde, que não tem como eu não pensar no próximo, que não tem como eu não desenvolver esse sentimento de gratidão pela vida que eu tenho. Através dos meus estudos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, se você tiver a oportunidade de ler os evangelhos, você verá o quão humilde é Jesus. Jesus é a humildade em pessoa. Então, se você replicar esses ensinamentos na sua vida, não tem como você não se tornar humilde. Muitas vezes Deus trabalha de uma maneira diferente da que estamos esperando. Nem sempre Ele resolverá algum problema na sua vida, mas te mostrará o quão insignificante aquilo era. E aquilo não terá mais poder de tirar a sua paz. Nem sempre Deus moverá montanhas, mas te dará força para superar aquilo e será bom para o seu coração. Nem sempre você verá algo de Deus acontecendo de forma grande, de forma extraordinária, de forma visível, mas estará acontecendo uma transformação interna, uma mudança interna que será bom para o seu coração. Deus está mais interessado na sua transformação interna do que na externa. Ele está muito mais interessado no seu crescimento do que no seu bem-estar. Isso não quer dizer que tem algo de errado acontecendo.
só é a forma de Deus trabalhar e da sua boa, perfeita e agradável vontade acontecer na sua vida. O que Deus tem multiplicado na sua vida que antes para você não era perceptível e que a partir desse vídeo você notou que houve uma mudança, que houve uma multiplicação, um aprimoramento, um crescimento? Faça uma análise de quem você era antes de Deus e de quem você se tornou. Deus sim está interessado no nosso crescimento interno, mas isso não quer dizer que Ele não fará o extraordinário aos olhos humanos também, de forma externa. Deus fará sim coisas grandes na sua vida, mas reforçando, desde que você não se desvie dessa capacitação que é tão importante para o futuro de bênçãos que Ele tem reservado para você. Desde que você seja fiel, você seja consistente no pouco ou no muito. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo finalizado, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram aqui e que elas tenham saído com uma resposta. Hoje o Senhor falou muito sobre multiplicação, sobre o poder sobrenatural, sobre o poder que o Senhor tem de multiplicar bênçãos sobre a nossa vida. Então eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o Senhor multiplique bênçãos na vida de todas as pessoas que entraram aqui e ouviram essa palavra de hoje. Derrame bênçãos em todas as áreas das suas vidas, principalmente espiritual, emocional, financeira, física, em todas as áreas. Que o Senhor os abençoe imensamente, principalmente internamente, mas também externamente, a ponto que o Senhor os abençoe tanto que o bolso deles ajudem a muitas outras pessoas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a vida de cada um que está aqui está gerando um grande testemunho. Testemunhos esses que eles irão compartilhar e aproximarão muitas pessoas do seu reino. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te chamou a atenção nesse vídeo de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.